Meu nome é Maria Elisa Capati, eu sou estudante de medicina do 7º período FAMIL e hoje eu vou realizar os exames neurológicos da paciente do estado geral, sistema motor, sensibilidade, coordenação, reflexos e pares cranianos. Então começa pela inspeção observando o paciente desde a entrada do consultório. Na ectoscopia, eu avalio o estado geral, nível de consciência, postura, marchas, faces, possíveis sinais neurológicos. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Sara Carvalho. Mora onde, Sara? Uberlândia. E você está onde agora? Eu estou agora no consultório. No exame motor, eu observo o trofismo muscular, o tônus, a força e a coordenação. A força é avaliada pedindo para o paciente fazer movimentos ativos e eu vou fazer movimentos passivos. E testo contra a resistência e classifico numa escala de 0 a 5 de força. Também levo em consideração se o paciente apresenta dor, rigidez e alguma limitação articular que possa interferir no exame. Na avaliação do tônus muscular, eu vou fazer agora através da mobilização dos membros, de forma passiva. A resposta esperada é a normotomia. Alterações possíveis, hipotonia, espasticidade, lesão piramidal e rigidez parkinsoniana. Na graduação da força muscular, tem uma escala de 0 a 5, que eu vou avaliar a força. 0 é a ausência da contração, 1 é contração sem movimento, 2 movimento sem vencer a gravidade, 3 vence a gravidade, 4 vence a resistência parcial e 5 força normal. Então nós vamos fazer os membros superiores, através do teste de Mingazzini. O objetivo é avaliar a fraqueza muscular, paresia, principalmente de origem piramidal, ou seja, relacionada ao trato córtico-espinhal. Agora nós vamos fazer o teste dos membros superiores. Vou começar pelo Mingazzini. Eu vou pedir para que a paciente estenda os braços para frente, mãos para cima e os dedos abduzidos. E, com os olhos fechados, eu vou aguardar 2 minutos. Observe se algum braço vai pronar ou cair. A resposta esperada é que ela fique assim por todo o tempo. Caso esteja alterada, ela vai aduzir os dedos, pronar a mão, flexionar o punho, flexionar o cotovelo e o braço vai cair. Se isso acontecer, o teste é positivo. Na sequência, vamos fazer o teste de rolamento. Esse teste ele serve para avaliar a força de forma mais sensível, principalmente detectar fraqueza leve, que às vezes nos outros testes comuns a gente não consegue detectar. Peço para o paciente estender os braços à frente, flexionar os cotovelos e fazer movimentos rápidos de rotação, como se um braço estivesse girando ao redor do outro. Em condições normais, os braços movimentam de forma igual e coordenada. Se houver alteração, o braço mais fraco costuma mover mais devagar, com menor amplitude, ou parecer ser arrastado pelo outro. Isso pode indicar um déficit motor, geralmente de origem piramidal do lado oposto. Vamos fazer também o teste de rolamento dos dedos. Esse teste ajuda também a identificar fraqueza leve dos músculos da mão e dos dedos, que às vezes não aparecem no exame comum, de força comum. Talvez pode indicar alteração do trato córtico-espinhal. Peço para o paciente estender as mãos à frente, encostar o polegar indicador e fazer um movimento rápido, como se estivesse girando algo pequeno entre os dedos. O normal é que esses dois lados forçam o movimento de forma rápida, coordenada e igual. Se tiver alterado, a mão mais fraca costuma ficar mais lenta, com menor movimento e pode perder um pouco da coordenação. Na sequência, nós vamos fazer o teste de Mingazzini dos membros inferiores. Ele serve para identificar a fraqueza leve dos membros inferiores, que às vezes não aparece no repouso. Ele avalia principalmente déficits motores de origem piramidal relacionado ao trato córtico-espinhal. Os principais músculos avaliados são os responsáveis pela flexão do quadril e do joelho, como o ilio-pessoas, quadríceps e isquiotibiais. Os nervos avaliados são o femoral e o isquisiático, e as raízes nervosas avaliadas, L2 e L5. Para realizar esse teste, eu peço para que o paciente flexione os joelhos, os dois, isso, joelhos a 90 graus, e ele mantenha as pernas elevadas por alguns segundos. O normal é que ele consiga manter as duas pernas na mesma posição. Se houver alteração da perna, uma perna mais fraca que a outra, ela começa a cair lentamente, ou o paciente não consegue sustentar a posição. Na sequência, nós vamos fazer a manobra de barrinho. Esse teste ele serve para identificar a fraqueza leve dos membros inferiores, principalmente de origem piramidal, relacionada ao trato córtico-espinhal. Ele avalia principalmente os músculos isquiotibiais, como o bíceps femoral, que são responsáveis pela flexão do joelho. A inervação é feita pelo nervo ciático, envolvendo as raízes L5, S1 e S2. Para realizar esse teste, eu peço para que o paciente flexione os joelhos, as pernas elevadas, e o normal é que essas duas pernas permaneçam elevadas simetricamente e estáveis. Se houver alteração, a perna mais fraca começa a cair lentamente ou o paciente não consegue manter a posição. Agora, nós vamos começar as manobras de oposição. Então, esse teste avalia a força dos músculos flexores e do pescoço, e também a integridade neurológica, principalmente das raízes cervicais e do nervo envolvido. Peço para o paciente flexionar o pescoço contra a resistência, e o principal músculo avaliado é o esternocleidomastoide, especialmente quando atua dos dois lados. A inervação é feita pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano, com contribuição das raízes C2 e C3. O esperado é que o paciente consiga fazer o movimento com força preservada sem dificuldade. Agora vamos fazer a extensão do pescoço. Esse teste ele avalia os músculos extensores do pescoço e também a integridade neuromuscular das raízes cervicais e dos membros envolvidos. Peço para que o paciente faça extensão do pescoço contra resistência. Os principais músculos avaliados são o trapézio na porção superior, os músculos esplênicos cervicais e os extensores da coluna cervical. A inervação envolve principalmente o nervo acessório, que é o 11º par craniano, com participação das raízes cervicais, principalmente C1 e C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com força, preservada sem dificuldade. Agora vamos fazer a lateralização do pescoço.
Também a integridade neurológica das raízes cervicais e dos nervos envolvidos. Peço para que o paciente incline a cabeça para um dos lados contra a resistência. Agora para o outro lado. O principal músculo avaliado é o esternocleidomastoide, que atua na forma contralateral. A inervação é feita pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano, com participação das raízes cervicais, principalmente C2 e C3. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com força preservada de forma simétrica. A manobra de oposição dos ombros. Esse teste avalia a força dos músculos responsáveis pela abdução do ombro e também a integridade dos nervos das raízes cervicais envolvidos neste movimento. Peço para que o paciente afaste o braço do corpo contra a resistência. O movimento começa com o músculo supraespinhal, que indica a abdução de 0 a 15 graus, sendo inervado pelo nervo supraescapular com raízes C5 e C6. Depois, o principal músculo é o deltoide, que atua principalmente de 15 a 90 graus. Acima de 90 graus, entra a ação do trapézio, principalmente a porção superior, que é inervada pelo nervo acessório, com participação das raízes cervicais C2 a C4. O esperado é que o paciente consiga realizar o movimento com força preservada de forma simétrica. Avaliar a força dos músculos que aproximam o braço do corpo, a adução do ombro, e verificar a integridade neurológica dos nervos e raízes cervicais envolvidas nesse movimento. Músculos envolvidos. Os principais músculos responsáveis pela adução do ombro. O peitoral maior, nervo peitoral medial e nervo peitoral lateral, raiz C5 a T1, latíssimo do dorso, nervo tórico dorsal, raiz C6 a C8, e o redondo maior, nervo subescapular inferior, C5 a C6. Agora vamos testar o cotovelo. Vamos fazer a flexão do cotovelo. Eu peço para o paciente dobrar o braço contra a resistência. Eu tenho que estender e ele segura. Avaliar a força e integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos nesse movimento é o bíceps braquial, é o principal, o nervo musculocutâneo e raízes C5 e C6. O braquial, que é o nervo musculocutâneo, raízes C5 e C6. Agora vamos fazer a extensão do cotovelo. Eu peço para o paciente esticar o braço contra a resistência. Eu tenho que dobrar e ele segura. Eu avalio a força muscular e a integridade neurológica, principalmente dos músculos envolvidos. O tríceps braquial, que é o principal, o nervo radial, raízes C7, que é a principal, e a C8. O ancônion, o nervo radial, raízes C7 a C8. Agora, nós vamos avaliar a supinação do antebraço. Peço para que o paciente vire a palma da mão para cima contra a resistência. Eu tento girar para baixo e ele segura. Avalio a força muscular e a integridade neurológica. O principal músculo envolvido é o supinador longo, o nervo interósseo, posterior, ramo radial, raiz C6 e C7. Se tiver alterado, vai ter fraqueza ou não consegue fazer a contra-resistência. Sugere lesão do nervo radial ou raízes C6 e C7. Pode ser radiculopatia cervical ou neuropatia periférica. Agora, a pronação do antebraço. Eu peço para que o paciente vire a palma da mão para baixo contra a resistência. Eu tenho que tentar virar para cima e ele segura. Avalio a força muscular e integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos é o pronador redondo, com o cotovelo flexionado, o nervo mediano e as raízes C6 e C7. O pronador quadrado, com o cotovelo estendido, é o nervo interósseo anterior, o ramo do mediano e raízes C6 e C7. Alterado, nós vamos ver uma fraqueza ou incapacidade de fazer um movimento. Sugere lesão do nervo mediano ou raízes C6 e C7. Pode indicar uma neuropatia periférica ou radiculopatia cervical. Agora nós vamos fazer a extensão do punho. Eu vou tentar levantar a mão do paciente para trás. Peço que o paciente levante o punho contra a resistência e eu empurro para baixo e ele segura. Os principais músculos envolvidos é o extensor radial longo do carpo, nervo radial, raízes C6 e C7. Extensor radial curto do carpo, nervo radial, raízes C6 e C7. E extensor lunar do carpo, nervo radial, raízes C6 e C7. Se tiver alterado, eu vou ver uma fraqueza ou queda do punho, mão caída. Sugere lesão do nervo radial ou raízes C6 e C7. Agora nós vamos fazer a extensão do punho. Eu peço para o paciente dobrar o punho contra a resistência. Eu empurro para cima e ele segura. Dessa forma, eu estou avaliando a força muscular e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos é o flexor radial do carpo, nervo mediano, raízes C6 a C8. O flexor lunar do carpo, nervo lunar, raízes C7 e C8. E o palmar longo, que auxilia o nervo mediano e raízes C7 e C8. Se tiver alterado, vai acontecer a fraqueza ou não consegue flexionar contra a resistência. Sugere lesão do nervo mediano ou lunar e pode indicar comprometimento das raízes C6 a C8. Agora nós vamos fazer a preensão palmar. Eu peço para que o paciente aperte a minha mão com força. Dessa forma, eu avalio a força global da mão e integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos são os interósseos da mão, nervo ulnar, raízes C8 e T1. Também participam dos músculos inervados pelo mediano. Se estiver alterado, eu vou notar uma fraqueza ou não consegue manter o aperto. Sugere lesão do nervo ulnar e mediano. Pode indicar comprometimento das raízes C8 e T1. Pensar em neuropatia periférica, radiculopatia ou doença neuromuscular. Agora, nós vamos fazer a extensão do polegar, nervo radial. Peço para que o paciente faça um joinha contra a resistência. Avalio a extensão do polegar e integridade neurológica. O principal músculo envolvido é o extensor longo do polegar, o nervo radial, raízes C5 a T1.
Se estiver alterado, eu vou notar uma fraqueza na extensão do polegar, sugere lesão do nervo radial. Lembrar, radial é igual ao movimento de extensão. Agora nós vamos fazer a abdução dos dedos, o nervo ulnar. Peço para o paciente abrir os dedos contra a resistência. Avalio a força dos interósseos e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos, interósseos da mão, nervo ulnar, raiz C8-T1. Se estiver alterado, eu vou ver a fraqueza ao abrir os dedos. Se estiver alterado, eu vou ver a fraqueza para abrir os dedos, que sugere uma lesão do nervo ulnar, pode indicar comprometimento das raízes C8. Vamos fazer então agora a flexão do polegar, nervo mediano. Peço para o paciente dobrar o polegar em direção à palma da mão contra a resistência. O principal músculo envolvido é o flexor longo do polegar, nervo mediano interósseo anterior, raiz C8-T1, mais importante clinicamente. Se alterado, eu vou notar uma fraqueza da flexão do polegar que sugere a lesão do nervo mediano. Vamos fazer a avaliação das mãos. Nas mãos, nós podemos perceber a paralisia de alguns nervos. Os quatro quadros que nós podemos visualizar é a mão caída, associada à lesão do nervo radial, C5-T1, extensão. A mão em garra, associada à lesão do nervo ulnar, C8-T1, interósseos. Mão em bênçãos, associada à lesão do nervo mediano, C6-T1, oposição e flexão dos dedos. E mão de macaco, também associada à lesão do nervo mediano, C6-T1, oposição e flexão dos dedos. Na sequência, nós vamos fazer os membros inferiores, as manobras de oposição. Nós vamos avaliar agora a força muscular do quadril, especialmente a capacidade de vencer resistência durante o movimento do membro inferior, verificando a integridade neuromuscular dos músculos do quadril e das raízes lombares. Eu peço para o meu paciente levantar a perna contra a resistência. Eu vou empurrar para baixo, isso, enquanto ele tenta não deixar eu fazer esse movimento. Dessa forma, eu estou avaliando a integridade muscular e a integridade neurológica. O principal músculo envolvido é o ilho-pessoas, nervo femoral, raízes, L2, L3 e L4. Se estiver alterado, eu vou perceber uma fraqueza para elevar a coxa, sugere uma lesão do nervo femoral. Pode indicar comprometimento das raízes L2 a L4. Agora nós vamos fazer a extensão do quadril. Eu peço para o paciente levantar a coxa para trás, contra a resistência. E empurro para baixo e ele segura. Avalio a força muscular e a integridade neurológica. Os principais músculos envolvidos, o glúteo máximo principal. O nervo glúteo inferior, raízes L5, S1 e S2, isquiotibiais auxiliam. O nervo tibial, raízes L5, S1 e S2. Se estiver alterado, nós vamos perceber uma fraqueza para levantar a coxa para trás. Isso sugere uma lesão do nervo glúteo inferior ou nervo tibial. Pode indicar comprometimento das raízes L5 e S2. Agora, outra manobra que nós vamos fazer é a abdução do quadril. Eu vou pedir para que o paciente afaste a perna para o lado contra a resistência, enquanto eu não deixo ele fazer esse movimento. Os principais músculos envolvidos, o glúteo médio, que é o principal, o nervo glúteo superior, raízes L4, L5, S1. O glúteo mínimo é o nervo glúteo superior, raízes L4, L5, S1, e o tensor da fáscia auxilia. Nervo glúteo superior, raízes L4, L5 e S1. Se tiver alguma alteração, eu vou perceber uma fraqueza para afastar as pernas, sugere lesão do nervo glúteo superior, pode indicar comprometimento das raízes L4 e L5. Agora, nós vamos fazer a adução do quadril. Eu vou pedir para que o paciente tente juntar as pernas, e eu não vou deixar ele fazer. Você tenta juntar as pernas, e eu não vou deixar ele fazer o movimento. Dessa forma, essa manobra, os principais músculos envolvidos é o adutor longo, nervo obturatório, raízes L2, L3 e L4, o adutor curto, nervo obturatório, raízes L2, L3 e L4, adutor magno, nervo obturatório principal, raízes L2, L3 e L4, grácil, nervo obturatório, raízes L2, L3 e L4, pectíneo, auxilia com o nervo femoral e raízes L2, L3 e L4. Se houver alteração, eu vou perceber uma fraqueza para aproximar a perna, sugere lesão do nervo obturatório, pode indicar comprometimento das raízes L2 e L4. Agora nós vamos fazer a manobra de oposição do joelho. Eu peço para o paciente dobrar a perna contra a resistência e eu tento esticar, e ele não deixa. Os principais músculos envolvidos é o isquiotibiais, bíceps femoral, nervo ciático, raízes L5 a S2, semitendíneo, nervo ciático, raízes L5 a S2 e o semimembranoso, nervo ciático, raízes L5 a S2. Se houver alguma coisa alterada, eu vou perceber uma fraqueza para dobrar o joelho, sugere lesão do nervo ciático e pode indicar comprometimento das raízes L5 e S2. Agora vamos fazer a extensão do joelho. Peço para o paciente esticar a perna contra a resistência. Eu empurro para baixo e ele segura. O principal músculo envolvido, o quadríceps, nervo femoral, raiz L2 a L4. Reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Se tiver alguma alteração, eu vou perceber uma fraqueza para esticar a perna, sugere lesão do nervo femoral e pode indicar comprometimento das raízes L2 e L4. Agora nós vamos fazer a flexão do tornozelo. Eu peço para o paciente empurrar o pé contra a resistência. Como se estivesse pisando, isso. Os principais músculos envolvidos é o gastrocnêmio, nervo tibial, raiz S1 e S2. E o sóleo, nervo tibial, raiz S1 e S2. Se tiver alguma coisa alterada, eu vou perceber uma fraqueza para empurrar o pé para baixo, sugere lesão do nervo tibial e pode indicar um comprometimento das raízes S1 e S2. Agora nós vamos fazer a dorsiflexão do tornozelo. Eu vou pedir para que a paciente levantar o pé contra a resistência, enquanto eu tento fazer uma força contrária. Os principais músculos envolvidos nesse movimento é o tibial anterior, nervo fibular profundo, raiz L4 e L5. Se houver alguma alteração, eu vou perceber uma fraqueza para levantar o pé, sugere lesão do nervo fibular profundo, pode indicar comprometimento das raízes L4 e L5. E agora nós vamos fazer a inversão de tornozelo. Eu peço para o paciente virar o pé para dentro, contra a resistência. Para dentro, o pé para dentro. Isso.
O principal músculo envolvido é o tibial posterior, nervo tibial, raiz L5 e S1. Se houver alguma alteração, eu vou perceber uma fraqueza para inverter o pé. Sugere lesão do nervo tibial. Pode indicar comprometimento das raízes L5 e S1. Agora, nós vamos fazer a eversão do tornozelo. Eu peço para o meu paciente virar o pé para fora, resistência. Os principais músculos envolvidos nesse movimento é o fibular longo, nervo fibular superficial, raiz L5 e S1. E o fibular curto, nervo fibular superficial, raízes também L5 e S1. Se houver alguma lesão, eu vou perceber uma fraqueza para virar o pé para fora. Sugere lesão do nervo fibular superficial. Pode indicar comprometimento das raízes L5. Força muscular preservada dessa paciente, grau 5, em todos os grupos musculares avaliados, sem déficits motores. Agora nós vamos fazer a coordenação e equilíbrio. Eu realizarei a avaliação da coordenação motora e do equilíbrio, funções que dependem principalmente da integridade do cerebelo, das vias proprioceptivas e do sistema vestibular. A coordenação motora permite a execução precisa e harmoniosa dos movimentos. Alterações podem indicar lesão cerebelar, lesão sensitiva, colunas posteriores e alteração vestibular. Vamos realizar agora o teste dedo-nariz. Eu peço para minha paciente abrir os braços e tocar o nariz com a ponta dos dedos. Ótimo. E agora o tremor de intenção. É o teste que eu vou pedir para que ela toque meu dedo. Mais uma. Ótimo. Avalie a coordenação dos membros superiores e a função cerebelar. A resposta esperada é um movimento preciso, coordenado, sem tremor ou desvio. Se estiver alterado, nós vamos ter dismetria, que é o erro na distância, hipermetria, passa o alvo, hipometria, não alcança o alvo, e o tremor de intenção, ao aproximar do alvo, a pessoa começa a tremer. Agora nós vamos fazer o teste calcanhar-joelho, que avalia a coordenação motora e a função cerebelar. Eu peço para que o paciente deite, peço para colocar o calcanhar no joelho da outra perna e deslize sobre a outra perna. Depois de deslizar o calcanhar pela perna até o tornozelo, repetir algumas vezes. Agora a outra. Mais uma. Muito bem. A resposta esperada é um movimento suave, contínuo e bem coordenado. Se estiver alterado, ataxia, dismetria, dificuldade de manter o trajeto do movimento. Agora vamos fazer o teste Romberg. Vamos testar o equilíbrio. Avalia principalmente a propriocepção das colunas dorsais e sistema vestibular. Eu peço para o paciente fique em pé, pés juntos e braços ao lado do corpo. Primeiro com os olhos abertos, depois peço para que o paciente feche os olhos. A resposta esperada é que ele mantenha o equilíbrio. Se estiver alterado, ele vai desequilibrar. Se estiver alterado, ele perde o equilíbrio ao fechar os olhos, Romberg positivo. Sugere alteração na propriocepção ou das colunas dorsais. Agora nós vamos fazer os movimentos rápidos e alternados, diadococinesia. Eu vou pedir para que a paciente coloque as mãos em cima das coxas e ele vai pronar e supinar as mãos. Pode começar. Isso. A resposta esperada é um movimento rápido, coordenado e sem dificuldade. Se estiver alterado, dificuldade para alternar os movimentos, diadococinesia, movimentos lentos e descoordenados. Se estiver alterado, dificuldade para alternar os movimentos, disdiadococinesia, movimentos lentos e descoordenados. Agora nós vamos fazer o teste do rebote. Eu vou avaliar o controle entre os músculos agonistas e antagonistas. Vou avaliar o controle motor e a função cerebelar. Eu vou pedir para que o paciente dobre o braço e eu vou fazer uma força contra resistência, segurando o movimento. De repente eu vou soltar e ela vai ter que segurar esse movimento. Resposta esperada. O paciente consegue controlar o movimento e não deixa o braço bater no corpo. Se estiver alterado, o braço bate no próprio corpo ou no rosto. Indica falha do controle muscular, fenômeno de rebote alterado. Vamos fazer agora a dissinergia tronco e membros. Coordenação dos membros superiores.
Vou avaliar a coordenação e o tronco. Peço para o paciente ficar deitado, decúbito dorsal. Peço para cruzar os braços no peito. Isso. Solicito que ele sente sem usar as mãos. Pode fazer. Ótimo. Resposta esperada: consegue sentar de forma coordenada e sem dificuldade. Se estiver alterado, dificuldade para sentar, movimento descoordenado do tronco. Coordenação motor e equilíbrio preservados, sem sinais de ataxia ou instabilidade. Agora eu vou realizar os reflexos profundos. Os reflexos profundos, eles avaliam a integridade do arco reflexo, que envolve o receptor dos nervos periféricos, raízes medular, medula espinhal e músculo afetor. São testados com martelo neurológico, sempre comparado um lado direito com o lado esquerdo. Os reflexos, eles têm uma graduação, 0 a 4, onde 0 é ausente, 1 mais é diminuído, 2 mais é normal, 3 mais aumentado e 4 mais hiperreflexia com clônus. Agora eu vou fazer o reflexo bicipital, que avalia o músculo bíceps braquial. O paciente com o braço relaxado, eu vou colocar meu polegar no tendão do bíceps, na fossa cubital. Percutir o polegar com o martelo. O nervo vai ser o músculo cutâneo, a raiz C5 e C6 e a resposta esperada do bíceps com uma flexão do cotovelo. Agora eu vou fazer o reflexo tricipital. Com o braço do paciente relaxado, eu vou percutir o tendão do tríceps acima do olecra. O nervo é o radial, a raiz é C7 e a resposta esperada é a contração do tríceps com a extensão do cotovelo. Agora eu vou fazer o reflexo braquiorradial. Com o antebraço em posição neutra, eu percuto o tendão do braquiorradial próximo ao punho. O nervo é o radial, a raiz C5 e C6 e a resposta esperada é a flexão do cotovelo com leve supinação do antebraço. Patelar. O paciente sentado com as pernas relaxadas, eu percuto o tendão patelar abaixo da patela. O nervo é o femoral, a raiz L3 e L4 e a resposta esperada é uma contração do quadríceps com a extensão da perna. Agora eu vou fazer o reflexo aquileu. O paciente pode estar sentado ou em decúbito dorsal. No nosso caso, a paciente está sentada, ela vai ficar nessa posição. Vou segurar o pé em leve dorsiflexão, vou percutir o tendão de Aquiles e o nervo é o tibial, raiz S1. A resposta esperada é a contração do gastrocnêmico e a flexão plantar do pé. Os reflexos profundos presentes e simétricos bilateralmente, grau 2. Agora, nós vamos fazer a avaliação dos pares cranianos. Os nervos cranianos são responsáveis por funções motoras, sensitivas, autonômicas da cabeça e do pescoço. O nervo olfatório, ele avalia, eu vou avaliar ele solicitando que o paciente identifique odores apresentados separadamente, em cada narina. Feche os olhos, por favor. Tampa o nariz. Sente esse? Sim. O que é? Café. Esse? Perfume. A resposta esperada é que o reconhecimento correto do odor. Agora o nervo óptico. Ele avalia, vou avaliar a acuidade visual e os campos visuais. E aí? A acuidade visual, você vai fazer a das letras. Na acuidade visual, eu vou pedir para que o paciente olhe na tela e me fale o que ele está enxergando, por favor. A, B, F, O, K, W, C. Ótimo. E no campo visual? Mexendo, parado? Mexendo. 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 Parado. Parado.
Vai lá e desliga. Agora, o reflexo fotomotor, direto e indireto. Geralmente, se tiver algum problema, vai indicar uma lesão no mesencéfalo. Então, ela teve uma boa resposta pupilar. E agora a gente vai avaliar os movimentos do óculo motor. E vou pedir para ela que siga meus dedos com os olhos sem mexer. Não estou entendendo isso. Certo. Avaliar os nervos oculomotor, troclear e abducente, que são responsáveis pela movimentação dos olhos. Você vai fazer o H. Tá. Agora eu vou avaliar o nervo oculomotor, o abducente e o troclear. E vou pedir para que ela acompanhe meu dedo fazendo um H. Muito bem. A resposta esperada são os movimentos oculares completos, sem diplopia ou nistagmo. Agora vamos fazer o nervo trigêmeo, que eu vou testar a sensibilidade facial e a força dos músculos da mastigação. Com o algodão, eu vou fazer a sensibilidade dos pontos e ela vai ter que me dizer se ela está sentindo ou não. A resposta esperada é a sensibilidade preservada e a contração muscular simétrica. Eu não fiz isso, né? Não tem problema, agora você fala para fazer o muscular. Agora eu vou fazer o muscular. Não. Agora vamos fazer o nervo facial. Eu vou observar os movimentos do músculo facial através das mímicas. Então eu vou pedir para que a paciente feche os olhos, franze a testa, dá um sorriso. Muito bem. E a resposta esperada são movimentos simétricos da face. O nervo vestíbulo-coclear, eu vou verificar a audição e o equilíbrio. O que é a técnica? Sussurrar ou fricção de dedos. Eu vou sussurrar ou friccionar os dedos e ela vai ter que perceber. Eu vou usar com ela a fricção de dedos. Escuto. Muito bem. A resposta esperada é a percepção auditiva bilateralmente. O glossofaríngeo vago, eu vou observar a elevação do palato durante a Fonação. Tá. Falo só fonação. Durante a fonação. A função é a deglutição, o reflexo nauseoso e a elevação do palato. Eu vou pedir para que a paciente diga A e vou observar a elevação do palato. A resposta esperada é uma elevação simétrica do paciente e desvio da úvula. E o nervo acessório, eu vou solicitar a elevação dos ombros e a rotação da cabeça de forma simétrica. Muito bem. A resposta esperada é uma força preservada. O hipoglosso, eu vou solicitar que o paciente protua a língua e a resposta esperada é que a língua seja centralizada, sem desvios, e observar, se tiver o desvio, observe nesse momento. Vai para fora, para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Tudo bem.
Então, foi feita a avaliação dos pares cranianos e sem alteração nenhuma no meu paciente.